Bom dia, na edição de hoje do Jornal MK discutiremos assuntos ambiente, saúde e segurança, começando pela origem da vida e o que levou os cientistas a estudarem esse assunto, e também as diferentes teorias de criação do mundo. Também na edição de hoje, a evolução do homem e as consequências do aborto e, por último, os terremotos e os estragos que eles causam. Vamos lá com o nosso repórter Vinícius. Quem está aí com você, Vinícius? Para nos ajudar a entender melhor o assunto de hoje, iremos falar com estudiosos do assunto. Estamos aqui com Edson, biólogo e astrólogo. Edson, o que levou os cientistas a estudarem a origem da vida? Bom, então, foi por causa do telescópio de Hubble que ele estuda o afastamento das estrelas conforme a sua luminosidade. Então, por causa disso, eles pensaram, como elas estão se afastando, há um tempo atrás elas podiam estar todas juntas num único ponto, que seria a origem do universo, no caso, né? Mas, para explicar melhor isso, a gente tem a nossa amiga Jéssica. Estamos aqui com Jéssica. Jéssica, o que você pode dizer para nós sobre o assunto? Como disse o Edson, eles puderam ver que as galáxias estão se afastando. E se elas estão se afastando, isso quer dizer que algum tempo atrás elas estiveram muito próximas, concentradas em um único ponto compacto e denso, com muitas energias atuando sobre ele. Então não existia nada além daquele único ponto. É bom deixar claro que o mundo, a teoria do Big Bang não é que o mundo se criou a partir dele, mas sim desse único ponto. O Big Bang é uma explosão que se deu origem a Big Bang, mas daí criou espaço-tempo, planetas e galáxias e tudo que é no nosso universo a partir dessa pequena explosão. Os elementos químicos fundamentais do universo foi hélio, lítio e hidrogênio. E os elementos essenciais para a vida é fósforo, enxofre, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Mas a partir que acaba essa teoria do Big Bang, o Edson vai nos falar melhor sobre a biogênese. Apesar de ter respondido a grande questão, que é a origem da vida, a biogênese não explica a teoria de formação de novas células a partir de outras. Essa teoria diz que a vida começou a partir de um arranjo de células juntamente com as condições ambientais peculiares, formando moléculas cada vez mais complexas, capazes até de se autoduplicar. Diz-se que o primeiro ser vivo da Terra era autotrófico, ou seja, ele produzia a própria energia dele, né? O cientista que descobriu o fato dos autotróficos era o Miller. Disse que os autotróficos surgiram em ambientes extremos, nutrindo-se apenas de substâncias inorgânicas. Essa hipótese sugere também que as partes desses seres vivos surgiram capazes de realizar a fermentação, depois da fotossíntese e por último os seres heterotróficos. Voltamos ao estúdio para entrevistar o professor de filosofia, Cassiano, que irá nos falar um pouquinho mais sobre a origem da vida segundo a mitologia grega. Estamos aqui com o Cassiano nos estúdios, então, e o que você tem para falar para nós? Eu tenho que falar que para os gregos essa criação era o caos, a parte mais profunda do inferno, Enix, a noite. Eles fizeram nascer o ar e Émero o dia. E Gaia, a terra, se tornou onde as pessoas começaram a viver. É o meio ambiente deles, tudo tal dele. Daí ele veio Urano, se casou com Gaia, e as pessoas vieram dessa união entre o céu e a terra. Agora temos outra professora de filosofia que vai complementar um pouco mais o assunto do Cassiano. Nós filósofos não sabemos ao certo como a teoria do Big Bang é expressa pela física, pois se toda a matéria estava reunida num único ponto e todas as moléculas estavam agrupadas, algumas grandes, outras menores, como que ocorreu alguma coisa para que esse ponto explodisse? E como cabia matéria num ponto tão pequeno, mas ao mesmo tempo com tanta grandeza? Para explicar melhor esse assunto para a filosofia, chamamos aqui a física Jéssica. A física não tem todas as respostas concretas, mas ela se baseia no que estudo que se aproxima mais da realidade para eles. A pergunta da filósofa de estar tudo contido em um único ponto tão pequeno, mas de tamanha grandeza, é que antes dessa explosão não havia espaço-tempo. Então não se sabe o espaço que era proporcional, podia ser de tamanha grandeza ou de pequeno volume, podia ser todas as moléculas, porque se elas estão todas iguais, nenhuma é maior que a outra. Então nós não temos essa noção do tempo, é isso que a física tenta explicar. Ela não tenta explicar tudo com fatos reais e verdadeiros, mas é o que mais se aproxima da realidade, por isso que tem diferentes teorias e é o que a gente está estudando aqui hoje e esclarecendo para vocês. Agora o Vinícius vai nos falar sobre a origem da vida dentro da religião. Segundo a Igreja Católica, a criação do mundo foi em 7 dias. Primeiro dia, Deus fez a luz. Segundo dia, Deus fez o céu. Terceiro dia, Deus fez a terra, os mares, as árvores e as plantas. Quarto dia, Deus fez o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, Deus fez os pássaros e os peixes.
Sexto dia, Deus fez os animais e Adão. Ele fez também Eva, a primeira mulher. Sétimo dia, Deus descansou. Finalizamos o assunto sobre o ambiente de hoje e agora vamos dar início ao assunto sobre saúde. Agora falando da saúde, vou entrar no assunto do aborto, pois é um assunto muito polêmico pelo fato de até ocorrer de mães fazerem um aborto de forma ilegal e morrerem ou acontecer doenças, câncer de mama, essas coisas. Tem gente que fala que seria bom a legalização do aborto, pois aí abaixaria a mortalidade maternal, pois aí as mães fariam isso de uma forma segura, que não correria risco para elas. Quando as mulheres fazem da forma ilegal, a taxa de mortalidade delas chega de 330 a cada 100 mil procedimentos, e no aborto legal chega só a 120 a cada 100 mil. Mas outros casos que levam a não legalizar ele é que seria mais dar tanto valor à vida, pessoas tirariam por não ser do sexo da criança que queriam, seria mais fácil de pegar doenças transmissíveis sexualmente, pois não se cuidariam mais tanto. A porcentagem das mulheres que abortam é bem maior quando elas são adultas do que adolescentes. De 20 a 29 anos, 82% das mulheres abortam seus bebês e só 9% das garotas entre 14 e 18 anos abortam. Bom, e nesse assunto do aborto, a gente vai abordar o assunto de usar elementos químicos ilegais que são totalmente proibidos para abortar, que podem fazer muito mal à saúde, prejudicando o corpo e também dando horríveis choques também, podendo nunca mais ser fértil e nunca mais ter oportunidade de ter um filho. E tem mulheres que tentam abortar e às vezes não dá certo, e as crianças podem nascer com sérios problemas e defeitos. E tem vezes que as mulheres ficam com um trauma após o aborto, pois elas ficam com o paciente pesado. Para a Igreja Católica é proibido o aborto porque vai contra o quinto mandamento, não matar. O judaísmo só permite aborto se o parto trazer risco para a mãe. Finalizamos o assunto de saúde de hoje e agora vamos entrar no assunto de segurança. Agora, entrando no assunto da segurança, nós vamos falar um pouco sobre os terremotos, que deixam muitas pessoas desabrigadas quando ocorrem. Algumas das causas são desabamentos, que ocorrem onde tem as massas rochosas, que são as áreas das regiões das rochas calcárias, que podem fazer com que a casa desabe. Outra causa é o vulcanismo, que é onde tem as áreas dos vulcões, que são todas essas aqui, mas elas não são tão graves, pois você só pode sentir perto de onde tem o vulcão. A pior das causas dos terremotos são o protelectonismo, que são com as placas tectônicas, que você pode sentir os tremores, mesmo a 2.000 metros distante da placa, mesmo sem um sismógrafo, que é um aparelho que criaram para saber quando vai ocorrer um terremoto. Quando ocorre um terremoto, o certo é você ir para baixo de uma mesa, desligar fogões, cuidar para não ficar em áreas da casa que tenham muitos móveis, porque eles podem cair por cima de você, deixar janelas e portas abertas para caso precise de uma fuga. E dos países mais afetados por terremotos por ocorrer grandes e imensos espaços de placas tectônicas é o Japão, que sofre muito com isso e é um dos países que mais teve mortes e riscos. E essa foi a edição de hoje do Jornal MK. Um bom dia a todos e até a próxima.